Oi, gente! Tudo bem com você? Estamos aqui para mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher bastante complicada. Que história de vida! Meu Deus do céu, o final dela foi triste, tá? Nós vamos falar sobre Jezabel. Tá indo o que nós vamos aprender com essa mulher, com uma história de vida tão terrível, né? Ela é tão conhecida e como um mau exemplo. Mas nós vamos aprender sim, tá? Algumas coisas com ela aqui. Então fica à vontade, seja bem-vindo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Gente, a história de hoje se passa em 1 Reis, lá do capítulo 16 até o capítulo 19. Você consegue ali um contexto bacana da história que nós vamos estudar hoje, tá? Jezabel, ela foi uma rainha pagã e idólatra que governou o povo de Israel juntamente com seu marido Acabe. Taine, como que se deu essa união, né? Como que Acabe acabou se casando com Jezabel? Foi por conta de uma aliança entre Tiro e o povo de Israel. O pai de Jezabel, Etbaal, precisou fazer essa aliança com o povo de Israel e nisso incluiu o casamento de Acabe com Jezabel. Assim que ela se casou com Acabe começou a ser influenciado, tá, pelas escolhas de Jezabel. Começou a adorar outros deuses, a idolatria começou a reinar no povo de Deus. Acabe acabou tomando o título de campeão da maldade, porque houveram outros reis péssimos também que governaram Israel. Mas Acabe, quando ele se junta com Jezabel, ele pega esse título para ele, de um rei maldoso, né, de um péssimo rei ali pro povo de Deus. Gente, eu vou só falar mais um pouquinho do que essa mulher fazia, né? Ela adorava outros deuses, ela promovia a idolatria também no povo de Deus, ela fazia com que as pessoas adorassem ali a Baal. E Baal, ele era um deus que exigia sacrifício humano. Então pensa aí na tamanha bagunça que estava o povo de Deus naquela época. Não só isso, ela também perseguia os profetas de Deus. Quem eram os profetas naquela época? Eram porta-voz de Deus na terra. E Jezabel, ela era uma perseguidora de profeta. Inclusive, perseguiu o profeta Elias. Lembra de Elias? Ele confrontou Jezabel. Ele chamou ela para um desafio, ela e seus profetas, para ver quem era o Deus verdadeiro. Quem mandasse fogo do céu era o Deus soberano, era o Deus verdadeiro. E ali, vocês já conhecem essa história. Se não conhecem, eu vou falar rapidinho. Eles vão, né, para um local e preparam um altar, e Elias primeiro deixa os sacerdotes de Baal clamarem, e eles clamam, e eles gritam, e eles se rasgam, e eles fazem sacrifícios, e pedem para Baal para mandar fogo do céu, e Baal nada. Claro, né, gente? E aí Elias começa a sorrir. Fala mais alto, grita mais alto, talvez Baal tá dormindo. Até zomba. Elias era bastante ousado. E todo aquele confrontamento ali chegou aos ouvidos de Jezabel e ela ficou muito furiosa. Mas quando é a vez de Elias pede para colocar água até, né, ao redor do altar. E Elias faz a oração ao Deus de Israel para mostrar para aquele povo quem era que era verdadeiro, né, quem realmente mandava. E Deus manda fogo do céu. Quando Jezabel fica sabendo de tudo isso, ela fica furiosa. E aí ela jura vingança contra Elias. Ela começa a perseguir esse profeta. Mais tarde, o fim dessa mulher é trágico, gente. Os próprios servos de Jezabel lançam ela da janela e os cachorros, os cães, né, comem ali dela. Então a morte e o fim dela é terrível. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o que levou Jezabel para esse fim trágico. Dá um pouquinho de pão lá pra ela, João. Vem cá, né? Vai lá. O que levou o fim trágico de Jezabel? Seu ego, sua vaidade, seu narcisismo e, principalmente, gente, algo que perseguia a vida daquela mulher. A tentativa de autopreservação e de autossatisfação. Ela fazia o que ela bem queria. Ela estava em primeiro lugar. Ela colocava os outros abaixo dela. Isso aqui foi só um pouquinho do que eu contei, tá? Mas tem outras histórias onde ela influencia seu marido a agir também dessa forma. A não se importar com os outros, com o que o outro sente, com o que o outro pensa, mas colocando ela em primeiro lugar. Sempre o ego falando mais alto.
E isso é um perigo muito grande. O orgulho, ele é a fonte ali, a raiz de todo pecado. Se nós pararmos para analisar o que fez Lúcifer pecar contra Deus e ser destituído, né, do céu, o orgulho. Tudo começou ali no orgulho. Então, esse pecado, ele está presente, tá? Ele está presente em todos nós. Nós temos que ter muito cuidado com toda tentativa de autopreservação, de autossatisfação, porque ali começa a raiz de todo pecado. Eu vou dar um exemplo. O pecado da mentira. Como que se dá? A gente aprende a mentir geralmente para nos preservar ou para nos exaltar. É assim, naturalmente, que acontece o pecado da mentira. Os pecados sexuais, eles são movidos pela autossatisfação. Os pecados de manipulação, eles são movidos tanto pela autopreservação quanto pela autossatisfação. Então, daí a gente poderia falar de várias situações aqui, vários exemplos onde a raiz está ali no ego, tá? No orgulho. Esse foi o pecado de Jezabel e levou ela para a ruína. Com isso, o que nós podemos aprender? Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós não somos diferentes de Jezabel. Aquilo que nós cometemos, claro, é numa escala bem menor, na maioria das vezes, é numa escala bem menor dos pecados que ela cometeu. Mas a raiz do pecado está ali ainda em nós, por conta da natureza pecaminosa. Após a queda do homem, né, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, faz parte da nossa natureza. Então, a gente precisa ter muito cuidado, sempre estar buscando, a partir do Espírito Santo, fortalecimento, conhecimento da verdade, discernimento, vigilância, para nós não cairmos nessa tentação da vaidade, do orgulho, da autopreservação, dessa autossatisfação. Tem várias coisas na nossa vida que faz com que a gente seja tentado diariamente a cair nesses pecados. Então hoje Jezabel, ela ficou conhecida como o pior exemplo de mulher da Bíblia. Ela buscava tudo, fazer tudo que ela queria. Era o eu. O eu de Jezabel estava no trono da vida dela. E ela fazia o que bem entendia. E isso é um perigo muito grande. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Essa é a verdade. Então, a melhor forma de nós conduzirmos a nossa vida é quando nós confiamos em Deus para dirigir a nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele tem pensamentos mais altos, Ele tem uma visão privilegiada da vida, das coisas, até porque Ele está na eternidade. Deus, Ele já sabe do amanhã. Então, a melhor forma é nós conduzirmos a nossa vida a partir daquilo que Deus diz, aquilo que Ele deixou em Sua palavra. Nós precisamos ter muito cuidado com essa tentativa de querer controlar a nossa vida, do nosso eu falar mais alto. Uma forma também de nós vencermos esse pecado é nós seguirmos o exemplo de Cristo. Cristo nos amou de tal forma que deixou tudo para vir, né, ser servo. Então Ele nos ensina a amar os outros, a sempre... a palavra de Deus diz isso, né, pra gente tratar os outros de forma como superiores. Porque quando nós tratamos as pessoas de forma superiores, a gente trata com honra, trata com respeito, a gente leva em consideração a outra pessoa, os sentimentos e tudo mais. A raiz da superioridade, do orgulho, ela surge daí, de quando você se sente melhor, de quando a sua vontade ela está acima da vontade do outro. Então você começa a olhar de cima para baixo e aí você começa a agir de uma forma orgulhosa, manipuladora. Mas quando você olha os outros com superioridade, como Cristo fez, né, como servo, amando o próximo como a si mesmo, como a palavra de Deus diz, a gente diminui o risco de cometermos esse pecado. Então nós temos que ter muito cuidado com o pecado da autopreservação e da autossatisfação, porque o risco de cair em pecado é altíssimo. E como nós evitamos isso? Nos submetendo à soberania de Deus,
nos submetendo ao agir do Espírito Santo em nossa vida, buscando o fruto do Espírito, que um deles, inclusive, é o domínio próprio, né? A temperança. Isso tudo faz com que nós fujamos, né, dessa tentativa de ego, de orgulho, de querer controlar a nossa vida, mas sim deixar que Deus controle a nossa vida. Espero que essa palavra tenha tocado seu coração, que nós possamos refletir sobre isso no dia de hoje, onde é possível que tenha na nossa vida uma raiz de uma tentativa de autossatisfação, de autopreservação, onde o orgulho está falando mais alto em nossas vidas. E, por incrível que pareça, se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber que esse é um pecado que está presente na vida de todos nós. Em alguma esfera da vida, o orgulho, ele tenta ali competir. Eu vou te deixar que Deus seja o Senhor das nossas vidas. Então, gente, curta esse vídeo, compartilhe, comente. É sempre bom, tá? Quando vocês deixam seu comentário, eu consigo receber, né, o feedback de como tem sido esses devocionais. E assim eu me despeço de vocês e já te convido para o devocional de amanhã, tá bom? Até mais!